Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Nessa tarde de terça-feira. Hoje nós vamos fazer uma live mais curta, porque está chovendo aqui e provavelmente vai ficar trancando a nossa live. Mas nós não poderíamos deixar de vir aqui falar aquilo que o Espírito Santo tem para você e eu nesta tarde. E hoje nós estaremos falando sobre limites. E a nossa palavra, o nosso texto está em 1 Coríntios 10, capítulo 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que palavra, meu Deus do céu! Você já percebeu que a Bíblia, ela tem uma resposta para cada tipo de situação que nós vivemos? Olha, se você quer resposta, é só você ler a palavra. Quando você estiver vivendo um momento em que você não está conseguindo entender mais nada, em que você precisa ouvir a voz de Deus, Deus tem diversas formas para falar conosco. Mas a principal delas é a sua palavra. Aleluia! E aqui Paulo está nos dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Tempos atrás, ano passado, o Senhor me deu uma palavra sobre os limites. Quando nós chegamos num limite de uma situação, quando Deus nos faz viver uma situação de limite, quando Ele permite uma situação de limite na nossa vida, é porque algo Ele está tentando mudar em nós. Ele está tentando nos alcançar uma novidade e primeiro Ele precisa nos provar, permitir uma tentação, permitir uma provação, para provar a nossa fé, a nossa resistência, até onde nós confiamos nele, para testar o nosso caráter. E aí ele permite, como fala aqui em 1 Coríntios, ele permite uma provação. Mas como diz aqui, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou que sejais provados além das vossas forças. Então ele jamais vai nos dar uma situação, vai nos permitir uma situação em que nós não possamos suportar. Você já deve ter ouvido muitas pregações acerca disso, mas hoje o que Deus quer te falar, que os limites de Deus são estratégicos. E olha o que diz aqui o dicionário sobre limite. Limite é uma linha de divisão, um tempo que separa duas etapas. Então, quando Deus ele permite uma situação de limite na nossa vida, é porque depois da linha do limite, depois na segunda etapa, quando terminar a provação, porque aqui Paulo nos afirma que juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então ele nos permite a provação, nos permite a tentação, mas ele também nos provê o livramento. Aleluia! Ele nos provê livramento, ele nos provê forças, ele nos provê estratégias para que nós possamos suportar e vencer. E hoje o Espírito Santo quer falar com você acerca do limite que você está vivendo. Talvez essa provação que você está vivendo chegou no limite, no auge.
e a sua alma está cansada, a sua alma está abatida, o seu coração está ansioso, está triste, está amargurado, está perdendo a esperança, está estagnado. Você chegou no limite da situação e aí você olha e pensa, meu Deus, eu não consigo mais, eu não consigo dar um passo além daqui de onde eu estou, porque eu cheguei no meu limite, eu não suporto mais. Aí você lembra do que Paulo diz aqui, que Deus é fiel. Ele te permitiu essa provação? Permitiu, porque algo Ele quer fazer na tua vida. Este limite que Deus permitiu que você chegasse, esse limite que Deus permitiu que você vivesse, que você chegasse, é porque Ele está te colocando à prova. Porque os limites de Deus na nossa vida são estratégicos. Muitas vezes nós precisamos ser levados até um limite de uma certa situação, até o nosso limite, para nós sermos transformados. Para que algo em nós, em nosso caráter, em nossa alma, em nossa conduta, seja transformado pelo Espírito Santo, pelo poder que há em Deus, pelo poder do Evangelho. Se você ler a Bíblia, você vai ver que vários homens segundo o coração de Deus, homens de história na Bíblia, Davi, enfim, tantos outros, Moisés, tantos homens, tantas mulheres de Deus aqui, preciosos, valorosos, homens de fé, mulheres de fé, homens de fé, profetas, foram levados até uma certa situação de limite. Para quê? Para que Deus provasse a resistência deles, provasse o caráter deles. Se você ler a palavra, você vai ver que várias pessoas que Deus usou foram levados até uma situação de limite. Por quê? Porque Deus, dentro dos limites, dentro das provações que Ele permite um crente viver, estão as estratégias dele. Então os limites que Deus coloca na nossa vida são estratégicos, para nos testar, para nos provar. Mas olha o que diz a palavra: Ele é fiel e não permitirá que sejais provados ou tentados além das vossas forças. Então, quando você chega numa situação em que você diz, cheguei no meu limite, eu não aguento mais, pode ter certeza que logo depois da linha desse limite, na segunda etapa, você vai receber o novo de Deus para a sua vida. E limite de Deus, provação de Deus, permissão de tentações na sua vida, não são ausência paternal, não é ausência do amor de Deus para a sua vida. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo uma situação de limite, de provação, nós chegamos a pensar, dependendo o nível de provação, o nível de limite, nós chegamos a pensar que Deus nos abandonou, em que Ele nos levou até aquela situação e esqueceu de nós lá. Mas olha o que a palavra diz aqui: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Então, dentro deste limite, desta provação que você está vivendo, pode ter certeza que Deus não vai deixar você perecer, mas te enviará o livramento para que você possa suportar e passar para a segunda etapa, passar para a segunda fase. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta tarde.
Eu não sei qual é o limite que você está vivendo, qual é a tentação, qual é a provação que você está vivendo. Aonde estão as tuas forças neste momento? Mas aqui a palavra nos afirma que nós não seremos tentados além daquilo que podemos suportar, além das nossas forças. Deus sabe a nossa capacidade, Deus sabe a nossa resistência. Então Ele só vai levar até o limite que você possa suportar. E limite é a linha de divisão, um tempo. É uma linha que separa um tempo do outro, é uma linha de divisão. Então quando você chegar no teu limite, e o nosso Abba e o teu Deus ver que você não aguenta mais, pode ter certeza que o novo de Deus está chegando para a sua vida, meu amado. E não se esqueça que o limite, que a provação que Ele permitiu você viver, não significa que Ele te abandonou, que Ele te esqueceu, ou que você pecou, ou que você errou, mas é uma situação que Ele teve que colocar na sua vida para te preparar para o novo. Muitos testemunhos a gente ouve de missionários, de pregadores, de pessoas que Deus usa, em que Deus, antes de entregar o ministério, Deus pegou na mãozinha deles e levou eles lá dar uma voltinha no deserto, levou eles a viver alguma situação de provação, de limite, para que pudesse entregar para eles a novidade de vida, para que pudesse entregar para eles aquilo que Ele tinha preparado. Então, se você está sendo levado por Deus até um certo limite, esteja preparado, porque no momento certo, Ele te fará romper esta linha e avançar para a novidade que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Mas enquanto você estiver do lado de cá desta linha, tenha muito cuidado. Porque muitas vezes quando a gente está vivendo esse limite, essa provação, essa tentação, nós somos tentados pelo inimigo a romper esta linha. E aí mora um grande perigo. Quando nós rompemos a linha do limite de Deus, quando nós avançamos sem a permissão dele, nós estamos correndo perigo. Porque não é o tempo ainda do novo de Deus na nossa vida. Enquanto nós estamos vivendo dentro da demarcação de Deus, da linha que separa o nosso limite, a nossa aprovação do novo, e nós estamos ali com a permissão de Deus vivendo aquele limite, aquela aprovação, olha o que a palavra nos diz aqui. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Enquanto você estiver vivendo, por permissão de Deus, esta situação de limite, de provação, Deus vai estar te dando sustento. Deus vai estar te dando estratégias. Deus estará te enviando armas para você vencer. Enquanto você estiver obedecendo o limite de Deus, Ele vai estar te dando livramento para você suportar, para você passar essa etapa. Aleluia! Então jamais rompe a linha do limite de Deus, porque há um grande perigo para quem faz isso. Quem rompe a linha do limite de Deus corre risco de não suportar. Porque enquanto você está dentro da linha do limite que Deus impôs para a sua vida, que Deus permitiu para a sua vida, Ele estará com você.
Ele não te permitirá ser tentado, provado maior do que as suas forças possam suportar. Mas se você romper esta linha de limite, aí a provação vai sobrecarregar a sua vida e você poderá não suportar. Porque daí a presença de Deus não vai estar contigo. Quando nós rompemos a linha do limite de Deus, a presença dele se retrai, se afasta, porque você desobedeceu. Então jamais pense em romper esta linha. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo da novidade de Deus para a sua vida. Aleluia. Obedeça, tenha paciência, tenha bom ânimo, persevere. Persevere em oração, em fé, em esperança. Enquanto você estiver vivendo esta linha de limite, de provação, de tentação, suporte, sabendo que logo após está a segunda etapa, está a novidade. Aleluia! No tempo certo, no tempo em que Deus trabalhou na sua vida, em que Deus provou o seu coração, em que Deus testou o seu caráter, Ele mesmo te dará um instrumento para você romper esta linha. Ele mesmo vai vir romper esta linha para você. Ele te dará na tua mão um instrumento para você romper esta linha e avançar para o novo que Ele tem para a sua vida. Então jamais rompa o limite de Deus para a sua vida. E quando você estiver vivendo uma situação difícil na sua vida, lembre que os limites de Deus são estratégicos para nos dar algo novo, para nos alcançar a novidade de vida. O novo que Ele tem. Ele vai te entregar depois desse tempo, depois dessa etapa, desta primeira etapa em que Ele vai permitir a provação, em que Ele vai permitir que você viva uma situação de limite. Depois dessa primeira etapa, Ele vai te alcançar um novo, a novidade de vida. Aleluia! Então jamais, meu amado, rompa a linha do limite que Deus permitiu na sua vida. Porque enquanto você obedecer, você estará sendo guardado. E Deus não vai permitir, durante esse tempo, que você seja provado maior que as suas forças possam suportar. E no tempo certo, no tempo determinado por Ele, porque não existe tempo mais perfeito do que o tempo de Deus para a nossa vida. Neste tempo, Ele vai te fazer passar para outra etapa, para a segunda etapa, que é o novo dele para a sua vida. Você pode juntamente comigo dizer um amém e agradecer o limite que você está vivendo. É porque Ele tem algo novo te esperando. Após essa linha, após essa etapa. Está sendo difícil? Está. Mas depois desse tempo, Deus tem algo novo para a sua vida. Basta você crer. Amados, até o nosso próximo devocional. E que a presença de Deus possa estar na vida de cada um de vocês.